Bem-vindos a todos a mais um vídeo da Fostervelt, o canal que existe para fazer da sua plataforma de negócios, da sua plataforma de carreira melhor do mundo. Nós sempre trazemos notícias, questões que estão impactando o mundo, né? Então nós fazemos uma seleção, fazemos o nosso board lá, né, discussões, e aí decidimos qual vai ser a notícia que nós vamos tratar, abordar aqui no canal. A notícia de hoje para vocês, que até já adiantamos no LinkedIn, é sobre OPEP, organização, para vocês verem aqui, ó, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, o que é a OPEP? Então, a OPEP é uma instituição com sede em Viena, na Áustria, que atua desde os anos 60, tá? Então vai desde a década de 60, e a OPEP, ela cuida da produção de petróleo. Então quem faz parte da OPEP? Os países que são os maiores produtores e exportadores de petróleo. Então qual é a notícia? A notícia é que a Arábia Saudita convidou o Brasil para fazer parte da OPEP. E onde que está a novidade disso? Bom, primeiro que para quem tem um pouco mais de idade sabe que o Brasil já se ferrou muito pelo fato de não, né, no passado não muito longínquo, o Brasil era um país importador de petróleo e não exportador. Com as descobertas e a viabilização do petróleo do pré-sal, o Brasil passou então a aparecer no cenário internacional como um país provável, né, grande exportador de petróleo. E aí tem um fato interessante, né? Como o petróleo do pré-sal ele é muito profundo, ele está sob condições muito adversas de pressão, isso quer dizer que esse petróleo ele tende a ser um petróleo muito bom, né, comparado aos melhores petróleos do mundo. A referência ao petróleo no mundo, vocês ó, na tela aqui para vocês, ó, é o petróleo tipo Brent, que é o petróleo do Mar do Norte, né, que é negociado na Bolsa de Valores de Londres, tá? A Bolsa de Valores de Londres para vocês aqui, ó, tá? Então, o petróleo do Brent é o petróleo referência. Então, o que acontece? Esse petróleo, ele acaba sendo definidor de preços para os outros petróleos. Então, assim, o petróleo do Brasil é um petróleo que, tirado, né, normalmente do mar, sem ser o pré-sal, não é um petróleo tão bom quanto é o petróleo do Mar do Norte, que é o petróleo tipo Brent. Mas o petróleo do pré-sal tende a ser um petróleo muito bom. Entenderam a lógica? E você sabe, né? Quanto mais puro, mais fácil ser refinado, mais caro. E aí passa a ser, né? Posso dar muito mais lucro para os países que são produtores. Bom, enfim, o que acontece? O Brasil, famoso por ser importador de petróleo, o Brasil sofreu uma crise enorme nos anos 70, assim como vários países importadores, porque a OPEP resolveu parar de produzir petróleo. Então vamos lá, pessoal, a OPEP é um país... A OPEP, precisa cortar isso aí. A OPEP é uma instituição que é considerado um cartel. O que é um cartel? O cartel é um oligopólio organizado que combina preços. Então vem comigo aqui, ó. O que é um oligopólio? Oligopólio é quando algumas empresas, algumas instituições dominam a oferta pelo lado da demanda e não pelo lado da oferta. Desculpa, falei errado. Tá bastante barulho. Oligopólio é quando algumas empresas ou instituições dominam o mercado pelo lado da oferta e não da demanda. Então são empresas que têm em algumas, né, dominam os seus mercados e se juntam, elas se congregam e definem os preços do petróleo ou dos produtos que elas produzem a partir do volume entregue para o mercado. Você sabe que é tudo uma relação de oferta e demanda, né? Quanto maior a oferta, se a demanda fica estável, o preço cai. Tá vendo aqui, né? E quanto menor a oferta, se a demanda fica estável, o preço sobe, porque a oferta caiu e a demanda continua a mesma. Foi o que aconteceu. Então a OPEP, ela é liderada pela Arábia Saudita e fez muito barulho nos anos 70 por conta das relações do mundo árabe com os israelenses. Então aqui para vocês verem aqui, ó, as guerras entre os árabes e os israelenses. Qual é a questão? Israel, quando nasceu lá em 1947, Israel ocupa uma área que antigamente era considerada a área da Palestina. Então é uma área onde já moravam árabes, então uma sociedade árabe, falando árabe. A Arábia Saudita não foi ocupada por Israel, só que existe uma irmandade, né, laços consanguíneos que fazem com que, como eles falam o mesmo idioma, têm a mesma origem, acreditam têm as mesmas crenças, a mesma religião, eles são islâmicos, né, muçulmanos. Então o que eles fizeram? Tomaram as dores dos palestinos e resolveram então pressionar o Ocidente para que Israel saísse dali, né? Não sei se vocês sabem disso, a gente depois pode gravar um vídeo sobre isso também. Israel é um país que no começo foi muito apoiado pelos Estados Unidos. Ainda é hoje, né?
o que Israel decidiu, os Estados Unidos estão apoiando. Então quem defende Israel em última instância são os Estados Unidos, é o poder, né, bélico dos Estados Unidos. Hoje bem menos que Israel já consegue fazer sozinho, tá? Mas pega isso lá nos anos 60, 70. O que aconteceu? Israel foi atacado pelos árabes, revidou, e aí, né, começaram várias guerras ali. Aí teve uma guerra famosíssima chamada Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, né, para os judeus. E o Yom Kippur levou à maior crise do petróleo, que foi a primeira crise do petróleo, que foi de 73, 1973, que foi uma resposta da OPEP, cartel, né, que são os preços combinados, que é o oligopólio. A OPEP, para dar uma resposta para o mercado, diminuiu a produção de petróleo. E aí o petróleo simplesmente decuplicou, ficou 10, 15 vezes mais caro do que era antes. E aí tudo teve que mudar, né? Então pensa bem, se um país importa muito petróleo, como o Brasil importava, e vários países também, inclusive os Estados Unidos, isso vai ter um impacto muito grande na inflação, pessoal, porque petróleo está ligado à área de, ó, os caminhõezinhos passando aqui, ó, caminhão, avião, né, trator, está ligado à área de logística. Então, se o petróleo fica mais caro, o combustível fica mais caro e os preços vão ficar mais caros também. E foi isso que aconteceu nos anos 70. Resultado, alguns países conseguiram, né, poucos países conseguiram se safar dessa crise toda. A inflação subiu muito nos países mais pobres, principalmente. Eles não tinham meios de debelar essa inflação. E aí foi uma crise enorme, né, que depois acabou culminando na falência, né, na quebradeira geral de vários dos países, inclusive depois com o encampamento, né, com ações do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Isso então é chamada da crise dos países dos anos 80, né? E no caso do Brasil foi a década perdida. Então vamos lá. Para o Brasil, o que isso significou? OPEP diminuindo a produção de petróleo e preço subindo, inflação disparada. O Brasil não tinha dólares mais para importar quase mais nada, a não ser petróleo. Nós criamos um programa que hoje nos dá uma projeção internacional muito boa, que é o Proálcool. Então o Brasil criou um programa para poder diminuir a dependência do petróleo. Isso demorou muito a dar certo. Então nós estamos em 2019, para vocês terem ideia, isso só começou a funcionar, sei lá, assim, bem mesmo, tem uns 10, 15 anos que passou a funcionar sem que as pessoas contestassem, sem que os consumidores contestassem, porque no começo tinha muita contestação. Que o etanol, a gente chamava de álcool antigamente, né? O etanol não funciona, ele não rende a mesma coisa que a gasolina, tal. Hoje em dia as pessoas abastecem os carros sem nem pensar se estão colocando um ou outro, né? Então mudou muita tecnologia, óbvio, né? Graças aos investimentos da própria Petrobras, e isso resolveu essa questão. Então vamos lá. Então, o que está acontecendo no mundo inteiro? O Brasil tem Proálcool. Vários países estão investindo em carros elétricos. Então, a demanda por petróleo no mundo está diminuindo. Então, a OPEP está precisando de mais força. Aí ela foi lá e convidou o Brasil. Como é que isso pode impactar a nossa vida? Fazer parte da OPEP é fazer parte de um grupo muito seleto de países que são considerados bastante ligados a questões de geopolítica, né? E vamos lembrar, né, que o Oriente Médio é uma região problemática, né, quase que um barril de pólvora, né? Então o Brasil se sentaria com países árabes para discutir, mais a Venezuela, para discutir questões super próximas daquilo que existe de mais atual, de mais preponderante no mundo da geopolítica. Se o Brasil vai ou não, isso é outra questão, porque também vamos combinar, né? Fazer parte da OPEP significa ficar preso às decisões da OPEP. Tá? Num grupo, você tem que obedecer o que o grupo fala. O inédito disso é que, pra vocês terem uma ideia, para quem gosta dessas questões de negócios internacionais, relações internacionais, é como o Brasil está chamando a atenção do mundo, né? Pro bem ou pro mal, ou porque florestas estão queimando, ou porque a economia voltou a crescer. Então essas dicotomias estão deixando a gente assim bem embaralhado. Então você que está com uma carreira aí em ascensão ou está entrando agora no mercado de trabalho, é legal você pegar todas essas informações e colocando isso, sabe, assim, como se fosse um Lego, né, que a gente gosta muito do Lego, né? O Lego, que é a empresa dinamarquesa, lá colocando essas coisas como se fosse um Lego para poder montar o seu caminho, tá? Então é isso aí. Esse é um material que você pode usar para o resto da sua vida, porque o PEP está aí e vai durar durante muito tempo ainda. Só que tem uma questão aqui para fechar esse vídeo. Cuidado na hora de pensar assim, bom, se o Brasil fizer parte da OPEP, o Brasil vai passar a ser um país rico. É diferente. Então o Brasil não vai ser Emirados Árabes Unidos e nem Catar, nem nada, porque o Brasil é um país muito diversificado, uma economia muito mais moderna do que os países árabes em geral. Então não dá para imaginar que aqui a gente vai ter cidades como Dubai, entenderam?
Então assim, a coisa não vem. E também seria legal vocês entenderem, colocar aqui para vocês, ó, um link aqui para uma doença chamada doença holandesa. Depois nós vamos também ter um vídeo bem legal sobre isso, que é contando a maldição que é quando um país depende muito de um produto só, que é o caso dos árabes, né? Vários deles que dependem muito de petróleo, ou da Venezuela, né? Chama doença holandesa. Beleza? Então é isso. Não deixe de dar o seu like no nosso vídeo, não deixe de clicar aqui para se inscrever no nosso canal e de mandar as suas sugestões para novos vídeos. Nós estamos aqui, vocês estão vendo, né? Uma batalha bem legal para trazer para vocês um material mais atual e o mais moderno, o mais legal possível para melhorar a plataforma da sua carreira e dos seus negócios. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! But my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned.